Bom, vamos falar do ano que vem, né? Em 1º de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito Jair Bolsonaro, toma posse na cerimônia que dá início aos 4 anos de mandato. 500 mil pessoas devem participar do evento na Esplanada em Brasília. O que podemos esperar do novo governo? Esse é o tema do debate que vamos realizar agora com o advogado Carlos Bonamigo e os cientistas políticos Marcos Rocha e Cláudio Preza. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar, né? Assumindo a presidência, direto e reto, qual deve ser o primeiro passo de Bolsonaro, né? Além de caminhar pela rampa, qual deve ser a primeira ação de Bolsonaro, não só na concepção de vocês, no que deveria ser feito, mas no que vocês imaginam depois da campanha e com tudo que ele vem traçando nesse período pós-eleição. Vou começar com o professor Preza. Bom, na verdade a gente tem a posse do presidente logo no começo de janeiro, mas a posse dos parlamentares ela acontece em fevereiro, né? E me parece que o primeiro grande embate do novo presidente vai ser a questão de quem será o presidente do Senado e da Câmara, porque de tudo que ele prometeu, enfim, a gente sabe que o nosso chamado presidencialismo de coalizão, um presidencialismo que trabalha com uma lógica do parlamentarismo às avessas, o presidente só consegue governar efetivamente se tem maioria. Em sistemas realmente presidencialistas, o presidente ele governa com minoria, claro, com dificuldades, mas governa. No Brasil, a gente vem vendo que a nova república, a República da Constituição de 88, ela exige permanentemente um presidente que faz de tudo, e o problema é isso, fazer de tudo, e nós já sabemos como os presidentes fazem de tudo para manter esse apoio do Congresso e como funciona essa verdadeira chantagem do Congresso com o presidente, independente de ideologias de quem esteja no poder. Então, me parece que o primeiro passo vai ser articular esse apoio no Congresso, como é que isso vai funcionar, e aí a gente tem algumas temeridades, porque desde a eleição do ex-presidente Lula, da presidente Dilma e agora com a eleição do presidente Bolsonaro, a gente vê um tensionamento ideológico, muitas vezes com pseudo-ideologias que não se posicionam efetivamente em problemas relacionados ao bem comum. Estão muito mais interessados em questões eleitoreiras para se chegar ao poder, e quando está no poder mesmo é que a gente vai ver como é que essas propostas podem ser praticadas e como é que vai funcionar essa questão do relacionamento entre o presidente e o novo Congresso. Doutor Bonamigo. Eu concordo. De certa forma, na política no Brasil, nós estamos navegando por águas desconhecidas quando um presidente se diz querer fazer uma política não pautada no corporativismo e no patrimonialismo, se diz querer fazer uma política em que projetos vão ser aprovados por relações de causa e efeito e por princípios, e não tanto para presentear corporações para garantir essas maiorias de ocasião à luz de pequenos projetos, né? Mas pensando no mérito, em projetos em si, não nessa questão procedimental, certamente das mais relevantes, me parece que a primeira preocupação é a própria reforma da Previdência, sem a qual a viabilidade do governo, de um projeto de governo mesmo, fica muito comprometida. Agora, são necessários estudos ainda para viabilizar essa proposta. Me pergunto se até para agradar a sua base mais enérgica, um projeto já de flexibilização para posse e para o porte de armas não vai ser priorizado aí. E nesse contexto, parece problemático que o pré-governo Bolsonaro ele é muito bom em afirmar coisas que pretende fazer, mas muito ruim ao defender o porquê fazer tais medidas. Diz que vai privatizar, não diz por que é bom privatizar. Diz que quer flexibilizar o porte e a posse das armas, mas não diz por que isso é bom nessas relações de causa e efeito com relação à criminalidade. Então, vem um 2019 de muita agitação por aí. Boa sorte para o nosso presidente. Marcos, o que tu pensa? Boa noite, colegas, Vives e telespectadores de Conexão RS. Eu acho que a gente tem uma tendência às coisas continuarem mais como estão.
Primeiro, eu acho que o Bolsonaro ele se organizou a campanha, tem organizado esse pré-governo muito em torno de pautas morais, muito em torno de questões ideológicas que mobilizam bastante as pessoas. E eu acho que logo no início do mandato a gente vai ver alguma coisa muito barulhenta, muito polêmica, que vai gerar muito barulho nas redes sociais, mas vai ter pouco resultado prático. Provavelmente alguma legislação mais branda para licença para compra de armas, mas nada que mexa, por exemplo, como já foi sinalizado, com o porte de armas. Algo que teria pouco impacto real. Teria um pouco mais de facilidade para as pessoas comprarem uma arma para ter em casa e não mudaria nada para a pessoa carregar na rua, por exemplo. Tá? Isso teria um impacto muito pequeno, provavelmente, em termos de circulação de armas na sociedade. Mas é algo que ele talvez dê para a sua base. Algo envolvendo educação, por exemplo, envolvendo escola sem partido ou gestão das universidades. Algo de muito barulho, mas talvez pouco impacto. E aí a gente vê, mas ele vai ter que começar a negociar com o Congresso. E aí eu acho que o que se desenha com o Bolsonaro é talvez menos um presidencialismo de coalizão. Acho que vai ter um embate aí. Se ele negocia com... Ele tem sinalizado a negociar com bancadas temáticas, tá? E aí, qual é a relação dele com essas bancadas? Primeiro, se vai funcionar essa negociação com as bancadas. Até que ponto os ruralistas vai vencer o interesse dos evangélicos em ter uma pauta lá de mudar a embaixada em Israel, ou vai prevalecer o interesse da bancada do agronegócio de não queimar pontes e mercados para os países árabes. E a gente vai ver se isso é uma negociação do presidente com bancadas ou se tem bancadas capturando o executivo, que é uma outra coisa que pode acontecer. É tu ter segmentos organizados na sociedade capturando áreas do poder executivo, o que eu acho que é para onde se caminha, meu chute, o governo do Bolsonaro. Bom, vamos para o caso Flávio Bolsonaro. Tá? Agora eu vou mudar um pouquinho a ordem, a gente vai invertendo, vou começar com o Bonamigo, depois passo para o Marcos e, por fim, o professor Preza. O ex-motorista do deputado estadual do Rio de Janeiro, este caso, né, do ex-motorista do deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito, que aparece um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF, por movimentações financeiras de R$1.200.000 consideradas suspeitas. É a pedra no sapato, pelo menos nesse início de governo? Como é que vocês encaram esse caso? Ele chegou no limite ou ainda pode arranhar a imagem de Jair Bolsonaro? Se já não arranhou. Vives, me parece que arranha e vai continuar arranhando, até porque Bolsonaro e a equipe de transição não deu explicações satisfatórias a respeito disso. É verdade que o próprio Flávio Bolsonaro ou o Bolsonaro, eles próprios não são investigados ainda. E não há um risco de impeachment mesmo, até porque são fatos anteriores ao mandato. Então, para essa finalidade, tende a não dar dor de cabeça, mas como a oitiva dessas várias personalidades envolvidas vai acontecer agora em início de janeiro, isso vai acompanhar o governo Bolsonaro por um bom tempo até que explicações convincentes sejam dadas. É verdade também que, em casos como esse, a tentativa de apagar os rastros costuma dar muita dor de cabeça, a gente viu no caso Delcídio, então é importante e interessante ficar observando e acompanhando como eles vão reagir. E, por fim, é lamentável e que sirva de um choque de realidade para as pessoas. Eu até não sei se ele é culpado ou não, tomara que, se ele vir a ser culpado, que ele seja condenado, que não existem salvadores da pátria. E que é por meio de instituições e partidos fortes, com programas de integridade, compliance internos, que a gente vai conseguir fazer projetos políticos de longo prazo. O PSL é uma invenção dessa movimentação do Bolsonaro, não é um partido que tenha uma tradição, o que também não é um demérito no Brasil, porque a tradição dos nossos partidos não é boa. Mas nesse processo de reinvenção precisa implantar processos rigorosos de fiscalização daqueles que participam das rodas de governo e deve ser missão também do partido exigir explicações e responsabilização política daqueles que violam a legalidade. O que se vê no Brasil é que políticos erram,
cometem atos de corrupção e só são responsabilizados ali adiante pelo judiciário, quando muito. Agora, muito tempo depois, pois é hora de os partidos exigirem explicações e, eventualmente, exigirem que o próprio malfeitor, que ele se afaste da vida pública em não existindo explicações razoáveis para o que aconteceu. Então, é observar para ver se, no caso, ele praticou esse ato muito comum na política no Brasil, que é ficar com uma remuneração dos seus cargos comissionados, que é um lamentável incentivo, inclusive, para o elevado número de cargos comissionados e o elevado valor, custo do legislativo no Brasil. Eu quero lembrar, antes de passar a palavra para o Marcos, que você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp, 99588-2374, está na tela o número para você participar, adiciona na sua agenda e aciona o aplicativo, apenas mensagem de texto. Nesse sentido, Marcos, o que tu pensa do caso Flávio Bolsonaro? Todo governo, quando começa, tem um período que se chama de lua de mel ali, né? Então, a Receita está começando o governo, as notícias são de anúncio de ministros, anúncio de políticas, as próximas eleições estão muito longe, então agora os holofotes, agora a movimentação política se desloca para a eleição do presidente do Senado e da Câmara, e certamente o Bolsonaro vai ter que gastar um pouco do seu capital político, tanto com a opinião pública quanto com o Congresso, se tiver alguma coisa se quiserem fazer alguma coisa para evitar as investigações seguirem, alguma mudança na composição ou na organização do COAF, por exemplo, né, próprio diretor da Receita Federal ou algo do gênero. Então, isso são coisas que ele vai fazer com que o poder político dos Bolsonaro se esvaia um pouco mais rapidamente. Agora, o impacto disso, mesmo que não possa ser, eventualmente, o Bolsonaro e a sua esposa não possam ser investigados por algum... O impacto disso a gente não sabe. Grandes escândalos de corrupção começaram com pequenas coisas, desde o Watergate, com pequenas coisas que foram puxadas. Então a gente não sabe a dimensão do que está envolvido. A gente não sabe... Tem sido um desgaste, inclusive, para manter escondido esse assessor, o Queiroz, que ainda não apareceu para dar explicações. Então, o que vem por aí, o que tem no nome desse cara, o que foi transferido para a família Bolsonaro nos últimos anos, a gente não sabe. Então, é provável que a gente tenha notícias bombásticas, na minha opinião, chute completo, pelo esforço que está sendo feito para esconder esse sujeito. Professor Preza. Eu também concordo que no início do governo os holofotes estarão deslocados para a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, enfim, e também concordo que essas investigações têm uma tradição no Brasil de se arrastarem por algum tempo, mas eu quero lembrar que na eleição do Bill Clinton, não sei qual delas, acho que foi a primeira, ficou muito famoso isso, que alguém perguntou sobre os efeitos, o que mais teria influência na eleição do presidente, e um assessor respondeu para outro, né? É economia, seu burro. Né? Ficou muito famoso essa passagem na eleição lá do presidente americano. Me parece também que o desempenho da equipe econômica e o cenário internacional e como essa tão esperada, existe uma grande ansiedade no mercado, enfim, sobre como se comportará a política econômica do governo, isso, num médio e longo prazo, tem a tendência de fortalecer ou enfraquecer o governo Bolsonaro. E, portanto, essa dúvida acerca do que está acontecendo com um dos filhos do presidente, que é parlamentar, ela tende a crescer ou diminuir também, ao meu ver, como haverá o desempenho econômico, que, obviamente, sendo muito pragmático, se a economia vai bem, a tendência é que algumas coisas possam ser esvaziadas. Se a economia vai mal, a tendência é que os pequenos escândalos de corrupção, você vai puxando o fio da meada e temos o Watergate ou outros. Eu lembro do governo Collor, quando teve a primeira suspeita que o irmão, então, dele, e aquilo foi não crescendo, e chegou no governo Dilma também, enfim. Mas eu acho que essa questão da economia é relevante a gente ter em mente para também fazer o cálculo de como é que as coisas vão acontecer. Também é um chute, né? Enfim.
Bom, pegando o gancho da economia, né? Acho interessante essa observação na medida em que as coisas, ou pelo menos o principal anseio, a gente pode ver, foi segurança pública, né? E economia. Como sairemos da crise? O doutor Bonamigo já antecipou, de certa forma, a questão da Previdência. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, vai criar um conselho consultivo com especialistas para ajudar o governo Bolsonaro a elaborar as suas propostas de reforma da Previdência. Esse é o principal foco da equipe do novo presidente. Como vai ser essa negociação? Como é que vocês acreditam? Essa reforma da Previdência sai, a gente teve diferentes reformas, né, propostas, uma reforma da reforma, enfim. O que vocês acreditam? Começo com o Marcos agora. Eu acho que se não aprovar no início do primeiro ano, não sai mais. Né? Eu acho que o desgaste para quem vai depois, os parlamentares que depois vão ser candidatos a prefeito, é muito grande e eu acho que ele tem uma janela muito curta para aprovar isso. Meu chute é que sai uma reforma pela metade, mais parecida com essa que o Temer não conseguiu aprovar, com algumas mudanças em idade mínima, sem mexer em grandes coisas na aposentadoria do serviço público, porque a maior parte disso já foi feito. A aposentadoria dos servidores públicos federais já foi reformada. Vai continuar deixando de fora os militares, porque é a principal base de suporte e de aconselhamento dele. Eu acho que se sair alguma coisa, sai no primeiro ano, ou não sai mais, e de qualquer jeito acho que sai uma alteração muito cosmética. Acho que a mudança do tipo de aposentadoria para fundo de capitalização, coisa do gênero, acho que não vai ter perna para isso, não. Professor? Além da Previdência, uma das preocupações na questão econômica é que parece existir, e aí também, mais uma vez, a gente só vai saber nos próximos meses, uma certa tensão dentro dos grupos que integram o governo do próximo presidente, assim, fazendo uma espécie de analogia muito perigosa, porque, enfim, na ciência política é difícil, a questão do Trump. O governo Trump, a gente vê que ele tem muitos grupos internos que ficam se digladiando. Então, uma das preocupações é que nós temos uma equipe econômica com viés claramente liberal, mas nós temos uma base histórica, vou dizer assim, histórica no governo Bolsonaro, pelo menos é o que se tem de informação, que tende a ter uma política antiliberal. Então, até que ponto essa tensão dentro do governo Bolsonaro, por exemplo, as privatizações, até que ponto o ideal da equipe econômica de privatizações vai ter apoio dentro do próprio governo e como isso vai se refletir no Congresso. Outra questão, a reforma da Previdência também na questão do setor público, tá? A reforma da Previdência que inclui militares, mas também os servidores civis. Como é que essa reforma pode ser estendida também a esse setor? Como é que ela pode avançar? Existe dentro do governo Bolsonaro um forte grupo que tem essa tradição antiliberal. Como é que a equipe econômica vai conseguir manejar com essa parte do governo e conseguir ter, portanto, uma linha mais clara na economia? Isso a gente só vai perceber, como eu disse, nos próximos meses e eu repito, né? Se a equipe econômica não tiver um sucesso, não me parece que as pautas morais elas terão fôlego para sustentar uma crise no governo. Então, eu não ainda bem que a gente não está no governo, mas se eu estivesse no governo, eu estaria bem preocupado. Lembrando mais uma vez o Collor disse que tinha um tiro só, né, naquele desastre. O Brasil é um país que tem muita experiência com tragédias econômicas, de planos econômicos, me parece que esse não é o caso. Mas o caso agora é do fôlego que as propostas econômicas terão de profundas reformas. Se elas não se colocarem realmente no primeiro ano, a janela de oportunidade para um apoio no Congresso, que obviamente os parlamentares em 2020 já começarão a pensar nas eleições municipais, o governo terá sérios problemas para manter a sua popularidade. Penso. Já antecipaste a questão, mas agora, como o governo deve se portar? E se só a reforma da Previdência, por exemplo, vou aqui colocar, deixei passar pelos outros convidados, mas se falou também em reforma tributária, né? Se tem fôlego para tudo isso já de início, e com a configuração do Congresso que temos hoje.
Me parece que a reforma da Previdência é a mãe de todas as reformas. Sem o ajuste fiscal indispensável para dar sustentabilidade fiscal para o governo mesmo, porque nós não podemos esquecer. E essa é uma batalha de narrativas também, antes de ser uma batalha de racionalidade. Das crises vêm as oportunidades, e se há uma oportunidade sobre a mesa para o governo Bolsonaro é de bater de frente, de desafiar a narrativa que é colocada pela esquerda. A ideia de que a reforma da Previdência vem para machucar os trabalhadores, por exemplo, quando o maior déficit da Previdência vem do funcionalismo público, sendo o sistema previdenciário brasileiro, a rigor, uma pirâmide baseada na transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Uma imoralidade completa, fruto do patrimonialismo e do corporativismo que desde sempre, por assim dizer, existe no Brasil. Pois como pode um governo que defende uma reforma que vai garantir a existência de uma previdência para os mais pobres ser colocado contra a parede como quem está prejudicando justamente esses mais pobres? E no Brasil, aquilo que se considerou direita, principalmente depois da Constituição, que é esse PSD, um partido social-democrata que era visto como um partido de direita, que é o PSDB, sempre defendeu pautas de direita por necessidade, não por ideologia, e de maneira sempre muito envergonhada. Então, as privatizações foram defendidas de maneira envergonhada. E a reforma da Previdência, ela é defendida de maneira envergonhada. Pois agora é hora de colocar para fora de maneira confiante e explicar por que essas medidas são importantes e por que a liberdade econômica é importante para os mais pobres. E qual a relação de causa e efeito que vai fazer com que essas pessoas tenham mais dignidade. Num contexto em que a social-democracia brasileira, que no papel ela é feita para beneficiar os mais pobres, é o parque de diversões dos mais ricos, que não tem vergonha e que tem muitos recursos para comprar todos os parlamentares necessários para aprovar as tarifas protecionistas necessárias, para aprovar os subsídios que são de conveniência, para aprovar os aumentos salariais, enquanto toda iniciativa privada padece com o desemprego. Nesse contexto, e daí eu volto logo como tu iniciaste, né, Preza, que é o que é a política do Brasil nesse 2019, nesse presidencialismo de coalizão que sempre foi baseado na compra do voto dos parlamentares para a composição das maiorias. Conseguirá o Bolsonaro participar dessa narrativa e fazer com que votos de convicção venham a favor dessas reformas? Me parece que só se ele conseguir de fato sensibilizar as bases que votaram nesses parlamentares, direcionar para eles a mensagem, fazendo que eles próprios pressionem os parlamentares, porque os parlamentares, acima de tudo, zelam não pelo interesse público, mas pelos seus interesses pessoais. Então, se esses interesses pessoais foram atingidos, é possível que a reforma passe ainda no primeiro ano, e eu concordo que o primeiro ano vai ser determinante para isso. Bom, vamos para a tela que tem participação do nosso telespectador. Anderson de Novo Hamburgo. O COAF não investigou os bens dos familiares do Lula? Aí a questão que levanta, né? O COAF está investigando, vamos lembrar, né? Está investigando nesse momento não só Flávio Bolsonaro, mas outras movimentações de parlamentares da Assembleia do Rio de Janeiro. Né? Durante aquele período parecia uma prática bem comum dentro da Assembleia Carioca, né? Bom, essa questão a gente vai desmembrar numa outra oportunidade, mas eu não quero perder o gancho sobre como governar nesse presidencialismo de coalizão. A gente tem aí um enfraquecimento do PSDB, né, nas urnas. O MDB sempre deu as cartas. O professor Preza já estava adiantando, né, e o Marcos também falou, sobre a eleição. Vai ser fundamental a eleição. O Bonamigo também falou de como é que nós podemos mobilizar as bases para chegar até os deputados e senadores. Como é que vai ser essa nova configuração do Congresso com uma participação maior do PSL? Quem vai ser a oposição? Como é que o MDB fica nessa situação? Bom, lá, cada um vai agora tentar configurar o Congresso e o Senado da sua forma. Como é que o senhor acha, professor Preza, que vai funcionar esse Congresso agora? O cenário é de muitas incertezas. O PSL é um partido que ele não é exatamente novo, mas nesta configuração ele é novo. Nós não sabemos a fidelidade ideológico-partidária dos parlamentares da própria base direta do presidente.
nós temos o enfraquecimento de partidos tradicionais, como o PSDB, do próprio PT, que embora mantenham bancadas importantes. A gente tem que ver também como é que a própria esquerda ela vai se rearticular, porque em algum momento as lideranças que a gente chama do espectro mais à esquerda, elas precisarão, me parece, articular um discurso diferente, pensando no futuro e abandonar algumas agendas que me parece não deram certo. Do outro lado, partidos como o MDB, que inclusive trocou de nome para tentar resgatar a sua história, me parece que também vão ter que, nesse novo cenário, como é que esses partidos mais fisiológicos, eu não estou chamando o MDB de fisiológico, mas partidos, talvez uma parte deles seja fisiológica e outros que não têm interesses realmente ideológicos, e do bom sentido da palavra ideologia, eles vão se rearticular. Mas me parece que o MDB e alguns outros partidos mais tradicionais continuarão sendo importantes, porque, como bem lembrou o colega, além da questão do presidencialismo de coalizão, as bancadas temáticas serão uma nova... ganham relevância, me parece, no governo Bolsonaro, pelo menos é o que se espera, mas estes partidos fisiológicos, ou mais fisiológicos, eles serão uma espécie de contraponto de como conseguir. O problema é que, para conseguir o apoio desses partidos, são necessários fazer algumas coisas que beiram a imoralidade. E a gente viu que o Brasil não admite mais um mundo das redes sociais, um mundo que exige transparência, vai ficando cada vez mais difícil pautar esse tipo de política, pelo menos é o que se espera. Agora, respondendo a tua pergunta, me parece que o MDB continuará sendo um partido importante, pelo menos por algum tempo, para articular a nova base do governo. Bom, a gente está bem sem tempo, né? O debate foi fluindo de uma maneira incrível aqui. A gente tratou de vários assuntos. Quero só mandar um abraço para o Walter Coelho, que falava sobre, a pergunta sobre a combate à corrupção deste governo. É bom lembrar que combater a corrupção pode chegar em alguns desses parlamentares, e isso pode ser positivo ou não. Deixo esse minuto final, 1 minuto para cada um. Meu amigo Marcos Rocha, o que a gente pode esperar? Isso. Fica à vontade. Eu acho que tem uma variável aí, que é a popularidade do governo, e eu quero uma coisa que a gente já mais ou menos adiantou aqui, que é o fato de que eu acho que o Bolsonaro tem uma janela pequena de popularidade, tá? Saiu agora a primeira pesquisa, ele tem 75% de aprovação, eu acho isso muito pouco. Eu acho que se ele perde 20% desse apoio, o pescoço dele começa a correr perigo, e aí a base começa a custar mais cara, partidos como PSDB e até PMDB começam a ficar mais reticentes, e até a própria base do PSL começa a ficar um pouco mais independente dele. Então, ele começa com uma avaliação que, para mim, ainda nem começou, eu já acho que é baixa, tá? Então, é provável que isso comece a custar caro. Como eu vejo, a aventura desse 2019 vai ser dialogar com bancadas não, mas com parlamentares que formam verdadeiras organizações criminosas, que não se identificam necessariamente com seus partidos também. Há partidos com mais de um agrupamento criminoso, e as bancadas ou os parlamentares essencialmente corporativistas, que não estão lá zelando pelo bem de indivíduos ou pelo bem comum, mas pelo bem de corporações bem definidas e que estão lá para defender ou para criar novos privilégios. Essas ideias contradizem aquilo que se imagina ou que o governo Bolsonaro afirma que quer para o Brasil. Como ele vai conseguir superar essas dificuldades é que é o grande X da questão. Bom, quero agradecer Carlos Bonamigo, Marcos Rocha, Cláudio Preza. É apenas o primeiro debate que a gente tem, nem começamos o ano, por isso agradeço a presença. Obrigado. E tenho certeza que em 2019 vamos nos encontrar e a gente vê se as nossas apostas valeram ou não.